O livro do Êxodo, capítulo 32 e versículo 11, diz a palavra de Deus: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se enche o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Até aqui. Esse texto começa com uma pergunta de Moisés a Deus. E eu queria começar contando para você uma história. Conta-se que um jovem pintor, na sua primeira exposição, ele encantava a todos com os seus belos quadros de paisagens e de flores. Mas um quadro se distinguia dos demais. Era um quadro onde haviam mãos calejadas que estavam pintadas. E um homem, ao observar aquele quadro, ele disse: esse quadro é muito bonito, mas ele não tem etiqueta de venda, ele não tem o preço. Por que esse quadro não tem o preço? E aquele jovem disse: de fato, esse quadro não tem preço, porque esse quadro não está à venda. Este quadro é da minha coleção pessoal. E o homem disse: de fato, é um quadro muito bonito, mas ele está um pouco deslocado dos demais, você não acha? E ele disse: sim, mas onde quer que eu for, em qualquer exposição que eu fizer, este quadro vai me acompanhar, porque todos os meus quadros devem-se às mãos que estão representadas nesse quadro. E o homem curioso então perguntou: então quais mãos são essas calejadas nesse quadro? E ele disse: essas são as mãos do meu pai, que trabalhou, se empenhou e se esforçou para que eu pudesse aperfeiçoar e aprimorar o meu talento. E por causa do trabalho, da dedicação do meu pai, hoje eu posso pintar com perfeição. No livro do profeta Isaías, capítulo 64 e versículo de número 4, diz: nunca se ouviu, nem com ouvido percebeu-se, um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é um pai que trabalha por aqueles que nele esperam. O texto que lemos narra a sequência da saída do povo da terra do Egito. A Bíblia diz que o povo estivera na terra do Egito por 430 anos. Sendo desses 430 anos, 400 anos de escravidão, 400 anos de opressão, 400 anos em que os egípcios subjugaram o povo de Israel. E 3 meses antes desse texto que nós lemos, Deus tirara o povo, e conforme dizem as palavras de Moisés, com mão forte, com braço estendido. E agora, 3 meses depois, o povo acampa-se no deserto, ao pé do Monte Sinai. E Moisés sobe ao Monte Sinai para que ele recebesse de Deus as tábuas da lei. E quando Moisés sobe ao Monte Sinai para que recebesse as tábuas da lei, Deus começa a revelar a Moisés o que Deus esperava e o que Deus planejava para aquele povo. Deus começa a mostrar para Moisés qual seria o destino daquele povo. Deus começa a idealizar para Moisés o que era que ele esperava daquele povo, o que era que ele estava planejando e preparando para aquele povo. E enquanto Deus está falando com Moisés, enquanto Deus está mostrando, porque nós focamos muitas vezes apenas nas tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus, mas quando o texto começa a narrar no capítulo de número 19, quando ele diz que Moisés sobe ao monte, a Bíblia nos mostra que, além do texto narrar sobre as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a Bíblia mostra que Deus mostra todo o pano de fundo daquilo que ele idealizava para o seu povo. Deus começa a mostrar como seriam os sacrifícios, Deus começa a mostrar como ele queria o tabernáculo,
Deus começa a mostrar como Ele queria o altar do incenso, o altar do sacrifício. Deus começa a mostrar para Moisés outras leis. Deus começa a mostrar a Moisés sobre o sacrifício. Deus revela a Moisés como seria o azeite da santa unção. Deus começa a mostrar para Moisés como seria o incenso. Deus começa a mostrar para Moisés como seria a arca e de que material seria feito. Deus mostra como seria o tabernáculo e mostra sobre as tábuas que seriam usadas no tabernáculo. Deus mostra sobre as cortinas do tabernáculo. Deus começa a detalhar tudo para Moisés, mostrando o que ele esperava, o que ele planejava para aquele povo, o que ele estava idealizando para aquele povo. E enquanto Deus está 40 dias mostrando tudo isso para Moisés, esse povo estava se entregando ao pecado. Enquanto Deus pensava, planejava e projetava o futuro desse povo, esse povo estava se entregando ao pecado. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando na grandeza, na grandiosidade de Deus. Porque Deus está lá com Moisés, 40 dias, revelando para Moisés, dizendo: Moisés, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira. E Deus está vendo, e Deus está sabendo o que o povo está fazendo lá embaixo. Deus contempla o que o povo está fazendo lá embaixo. E mesmo assim, Ele trata com Moisés até o final. Ele revela tudo a Moisés até o final, sem ocultar de Moisés uma vírgula, mesmo sabendo o que o povo estava fazendo. A realidade desse povo muitas vezes reflete a nossa realidade, que nós muitas vezes estamos nos entregando ao pecado, enquanto Deus está idealizando coisas tão grandiosas, tão profundas para nós. Como quando Deus está projetando o nosso futuro, e nós muitas vezes estamos ignorando o que Deus está fazendo por nós. A Bíblia diz que enquanto Moisés está no alto do monte, em cima do monte, o povo tinha presenciado a glória de Deus descendo àquele lugar. Deus disse: reúne o povo que eu vou falar. E quando Moisés congrega o povo, reúne o povo, a Bíblia diz que a presença de Deus se manifestou naquele ambiente. A presença de Deus desceu sobre aquele monte, numa nuvem. E a Bíblia diz que o monte fumegava, o monte tremia. E foi tão intensa, tão grandiosa a presença de Deus naquele ambiente, que as pessoas temeram. E disseram: Moisés, vai tu e fala com ele. Aquilo que ele falar contigo, tu vem e fala para nós. E aquilo que tu falares para nós, assim nós faremos. Eles se comprometeram a obedecer aquilo que lhes fosse revelado, aquilo que Deus trouxesse a eles. Mas Moisés começa a demorar 40 dias. E enquanto Moisés demora-se, o povo chega para Arão, que é o braço direito de Moisés, que é o ajudante de Moisés, e diz: ô Arão, Moisés demora. O Arão, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. 40 dias já e Moisés nada. O Arão, faz o seguinte: faz deuses para nos guiar. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés. A gente não sabe se Moisés está vivo ou está morto. A gente não sabe se ele nos abandonou. A gente não sabe se ele foi embora. 40 dias é muito tempo. 40 dias para esperar a palavra de Deus é muito tempo. Mas 400 anos de escravidão parece que não era tanto tempo assim. Parece que 400 anos de escravidão não incomodou tanto aquelas pessoas quanto 40 dias sem a presença de Moisés incomodou. E é curioso que eles dizem: Arão, faz para nós deuses para nos guiar. Quando eles dizem faz para nós deuses para nos guiar, na realidade o que eles estão fazendo é rejeitando a condução de Deus. Por quê? Porque quando lemos ainda o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e também o versículo 18, a Bíblia diz que ao tirar o povo, Deus os guiava.
Deus os direcionou não pelo caminho dos filisteus, para que, encontrando-se com a guerra, o povo não retrocedesse. Mas Deus os guiou pelo caminho do deserto. Deus estava guiando esse povo. Mas agora eles chegam para Arão e dizem: Arão, faz para nós deuses, para que possam nos guiar, para que possam nos conduzir. Então automaticamente eles estão rejeitando a condução de Deus. Essa realidade não é a realidade apenas daquelas pessoas. Muitos de nós hoje estamos rejeitando a condução de Deus. Muitos de nós somos os nossos próprios condutores. Muitos de nós temos pessoas que nos conduzem, pessoas que nos induzem, pessoas que fazem a nossa mente, pessoas que nos influenciam. E com isso nós rejeitamos a direção e a condução de Deus. Com isso, nós ignoramos a nossa realidade em Deus. E não apenas ignoramos a nossa realidade em Deus, mas com isso talvez nós revelamos que nós ainda não conhecemos qual é a nossa realidade. Por quê? Porque quem precisa de condutor é quem não tem quem o conduza. Então quando eles dizem: faz para nós condutor, faz para nós deuses para nos guiar, eles estão rejeitando a condução de Deus. E eles estão dizendo: Deus não nos guia, Deus não nos conduz, Deus não nos direciona. Nós queremos alguém para nos conduzir, nós queremos alguém para nos guiar. Sabe o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo aquilo que Jesus vai revelar muitos anos à frente. Quando Jesus, em João capítulo 12, versículo 35, Jesus diz: aqueles que estão nas trevas não sabem para onde vão. Aqueles que rejeitam a condução de Deus estão revelando que estão nas trevas, não sabem para onde vão e precisam de alguém para lhes guiar. Essa é a realidade desse povo. A realidade de um povo que viveu em opressão, que viveu as mazelas da escravidão, mas que não apenas viveu a escravidão e as mazelas da escravidão, não apenas viveu a opressão, mas viveu os milagres, mas viveu a provisão, mas viu manifestar-se de forma poderosa a mão de Deus a seu favor, mas viu Deus agir, Deus trabalhar arduamente, intensamente e pessoalmente para lhes libertar. Então a realidade desse povo não é apenas a realidade de um povo que sofreu, mas é a realidade de um povo que viveu milagres, que viveu provisão de Deus. Então, se por um lado eles têm razões para estarem amargurados, temerosos pela escravidão, por outro lado eles têm razões suficientes para estarem eufóricos e confiantes em Deus. Se por um lado, pela ausência de Deus, eles viveram 400 anos de escravidão, por outro lado, pela presença de Deus, eles viram Deus subjugar aqueles que os subjugaram. Eles viram Deus humilhar aqueles que os humilharam. Eles viram Deus vencer aqueles que os venceram. Deus manifestou-se como o guerreiro que não perde uma batalha, como o Senhor dos exércitos, como é descrito na palavra, para vencer os exércitos de Faraó, quando os exércitos de Faraó vinham para executar o povo de Israel. Então esse povo tem razões suficientes para confiar em Deus, mas eles chegam para Arão e dizem: Arão, faz para nós deuses para nos guiar, para nos conduzir. Você já tem quem te conduz. A luz que se manifestou no mundo, dissipando todas as trevas, iluminando a tua vida. Quem o segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. 400 anos de escravidão não lhes incomodaram como 40 dias da ausência de Moisés os estava incomodando. 40 dias. 40 dias sem ouvir Deus,
40 dias sem receber a palavra de Deus, 40 dias foram suficientes para essas pessoas se desviarem, para essas pessoas abandonarem. Ficar distante de Deus vai te fazer desviar-se. A ausência de Deus vai fazer você desviar-se. E quando eu digo que ficar distante de Deus vai fazer você desviar-se, eu não estou dizendo para você que Deus vai se ausentar, mas muitas vezes a ausência de Deus que está te fazendo desviar-se não está sendo causada por Deus, está sendo causada por você. Não é Deus que está se afastando de você, é você que está se afastando dele. É você que está esfriando, é você que está esmorecendo, é você que está desanimando, é você que está desmaiando na fé. E à medida que você se afasta dele, você vai desviando-se. Eu já disse em algumas ocasiões e vou repetir: quanto menos você tiver de Deus, menos necessidade você sentirá. Quanto mais você se afastar de Deus, menos necessidade dele você terá. A tendência natural é desviar-se. 40 dias sem ouvir Deus, 40 dias sem a presença de Moisés, foram suficientes para essas pessoas se desviarem. Cuidado. Você parou de orar, você parou de cultuar, você parou de ler a Bíblia, ou você, talvez, de forma esporádica, leia. Você, talvez, de forma esporádica, cultue. Você, talvez, de forma esporádica, ore. Mas isso tem se tornado algo cada vez mais escasso na sua vida. E você talvez não esteja percebendo, mas você está desviando o seu caminho, ou desviando-se do caminho a passos largos. E talvez quando você abrir os seus olhos, talvez seja tarde demais. Por isso Deus hoje está abrindo os teus olhos, para que Ele hoje, abrindo os teus olhos, para que hoje Ele mostrando a realidade para você, você possa corrigir a sua rota, você possa tomar uma atitude, você possa mudar um quadro. Você não deixe que as coisas sigam essa sequência natural, porque daqui a pouco, se você deixar que as coisas sigam essa sequência natural, você vai estar adorando aquilo que outrora era abominável. Você vai estar fazendo aquilo que outrora você criticava. Você vai estar de mãos dadas com aqueles que você condenava. Cuidado! Para que daqui a pouco você não esteja como filho pródigo, rolando na lama, junto com os porcos. Pois é isso que o apóstolo Pedro diz: aquele que retrocede é como a porca lavada que volta a rolar na lama, e como o cachorro que volta ao seu próprio vômito. O exemplo que o apóstolo usa é um exemplo forte. O cachorro que volta ao próprio vômito. Deus limpa, Deus lava, Deus purifica, e a pessoa volta a rolar na mesma lama, e vai se sujar muito mais do que estava sujo anteriormente. Abra os seus ouvidos e escute o que Deus está falando com você, porque talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus. Talvez porque Deus de fato não esteja falando, talvez porque você se afastou dele, talvez porque você tem ignorado aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem falado. Mas uma coisa eu posso garantir para você: enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Mas enquanto Deus, em silêncio, preparava, projetava em detalhes o que Ele esperava, o que Ele queria para aquele povo gerava dentro de si outros deuses. Qual Deus?
um Deus que eles podiam ver, um Deus que eles podiam pegar, um Deus que eles podiam carregar. Olha a insanidade do ser humano. Olha como o ser humano é tolo muitas vezes. E ele não percebe o quão tolo é. O que é que eles dizem para Arão? Arão, faz para nós deuses que possam nos conduzir. Quem conduz é aquele que puxa a fila. Quem conduz é aquele que vai adiante. Quando o povo de Israel precisava marchar, a arca da aliança ia na frente. Quando o povo de Israel negligenciava a presença de Deus, a coisa dava errado. Então, quando eles pedem alguém para os conduzir, isso significa que vai ter alguém à sua frente, os guiando, mostrando o caminho. Aí eles pedem que se faça um Deus que eles podem ver, que eles podem pegar, mas automaticamente é um Deus que não anda. Eles têm que carregar. Então o ser humano é tolo. O Deus que os ia conduzir seria um Deus que eles precisavam carregar, enquanto o Deus verdadeiro não é carregado por ninguém, é Ele quem carrega. O Deus verdadeiro não é conduzido por ninguém, é Ele quem conduz. O Deus verdadeiro não precisa que ninguém lhe mostre o caminho, é Ele quem mostra. Esse Deus que eles pedem que seja feito, não podia conduzi-los, porque eram eles que tinham que conduzir esse Deus. Então, cuidado com os deuses que você está fabricando no seu coração, porque você pensa, você imagina que esses deuses poderão te conduzir. E os deuses, os ídolos aos quais eu me refiro, não são necessariamente ídolos de ouro, de prata, mas são as referências. Tudo aquilo que ocupa uma posição elevada, exacerbada e ocupa o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Qualquer pessoa que ocupa essa posição na nossa vida é um ídolo. Isso é idolatria. Um dos pecados mais abomináveis na Bíblia Sagrada, um dos pecados mais condenados por Deus na Bíblia Sagrada. Então cuidado, porque aqueles aos quais você tem tido como referência, talvez não sejam. Aqueles que você tem se assegurado neles para te conduzir, não podem te conduzir. Jesus disse que quando um cego guia outro cego, ambos caem no barranco, ambos caem no abismo. Então cuidado, preserve-se, zele por sua vida, zele pela sua pureza espiritual. Pureza espiritual. A pureza na espiritualidade é essencial nas nossas vidas. Entenda que você precisa preservar a sua pureza espiritual. Há coisas que acontecem, há coisas que nos cercam, com as quais não se pode negociar. Há coisas com as quais não se pode brincar. Há coisas que são inegociáveis e há coisas que não podemos brincar, com as quais não podemos brincar. O sincretismo dessas pessoas tirou deles o senso ético e moral. O sincretismo dessas pessoas tirou delas o senso ético e moral. Que sincretismo? Aquele Deus que eles pedem que Arão faça é um Deus que eles conheciam já no Egito. Mas dentro dos achados arqueológicos encontrou-se bezerros feitos tanto de ouro como de prata, datados aproximadamente de 1550 a.C., ou seja, a época mais ou menos que esses eventos estão acontecendo. Eu não estou dizendo que esse bezerro que foi encontrado é o bezerro que foi feito, porque o bezerro que foi feito foi destruído.
Mas esse bezerro que foi encontrado, ele estava dentro das cidades filisteias. Isso significa que a adoração a bezerros de ouro, de prata, a estátuas de bezerro, de bois, era uma adoração contemporânea a essas pessoas. Elas estavam cientes da adoração dos povos vizinhos. E eles começaram a mesclar a adoração a Deus com a adoração pagã. A isso dá-se o nome de sincretismo. É o sincretismo religioso. Mas esse sincretismo, essa mescla, essa mistura, essa simbiose, roubou deles o senso ético e o senso moral. Por que roubou deles o senso ético e o senso moral? Porque eles perderam a referência de Deus. Eles perderam a pureza espiritual. Porque nesse culto que eles estão fazendo a essa divindade, há embriaguez e há, segundo alguns, orgias, há imoralidade sexual. Então o povo que 3 meses antes experimentou o milagre da libertação, agora está se embriagando e agora está se prostituindo cultualmente. Perderam o senso ético e o senso moral. O apóstolo Paulo nos diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Cuidado, o sincretismo, a mescla, a mistura com os infiéis, com os pagãos, podem fazer com que nós venhamos perder o senso moral e o senso ético. Perder a nossa referência, perder o nosso referencial, perder a nossa santidade. Porque à medida que nós convivemos com pessoas imorais, a imoralidade começa a se tornar algo comum, algo normal para nós. À medida que nós convivemos com pessoas mentirosas, a mentira começa a se tornar algo natural, algo normal para nós, algo comum. Nós somos frutos do meio. A sociologia e a psicologia dizem que nós somos o retrato das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Nós refletimos, nós aprendemos, nós espelhamos o caráter das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Isso é uma realidade, nós somos frutos do meio. Então, ande com os sábios e você será sábio. Ande com os tolos e você será tolo. Ande com os santos e você será santo. Ande com os ímpios e você será ímpio. Obrigado, Deus abençoe. Nós refletimos o caráter daqueles com quem nós convivemos. Zele pela sua pureza espiritual. E saiba se colocar em ambientes santos, conviver com pessoas santas. Pastor, mas não dá para conviver só com os santos. Não dá para conviver só com os cristãos. Nós temos vida secular. É um fato, é verdade. Mas se você tem essa noção, se você tem essa ciência, se você tem essa consciência, você saberá até que ponto essas pessoas podem exercer influência na sua vida, até que ponto essas pessoas poderão avançar na intimidade com você, até que ponto você dá liberdade a essas pessoas, até que ponto você dá intimidade a essas pessoas, até que ponto essas pessoas podem influenciar a sua vida. E acredite, Deus não te chamou para ser influenciável ou influenciado ou influenciada. Deus te chamou para influenciar. Mas a realidade é que, em muitos casos, na maioria das vezes, nós somos vulneráveis e somos muito mais influenciáveis do que influenciamos as pessoas. As pessoas não têm pudor para exercer o seu comportamento imoral diante de nós. As pessoas não têm pudor para falar palavrões diante de nós. Não estou dizendo com isso que você não deve respeitar as pessoas. É óbvio
que você não deve ser fanático. Fanatismo é religiosidade. É óbvio que você não deve ser desrespeitoso. Todas as pessoas merecem respeito. E se você quer ser respeitado, você precisa respeitar também. Eu não estou falando sobre isso. Não estou falando para você ser intolerante. Eu estou falando para você que você tem que saber quem você é. Você tem que ter nítida na sua mente qual é a sua identidade. Você deve saber o que você deve absorver e o que você deve rejeitar, você deve expulsar. Mas acima de tudo, você deve saber que Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou para ser luz para as nações. Deus te chamou para conduzir, não para ser conduzido. Apenas Ele pode conduzir você. Não torne banal e não torne comum aquilo que Deus condena, aquilo que Deus abomina. Há coisas que Deus abomina que nós estamos tornando comuns na nossa vida. Cuidado, porque isso pode nos levar a um abismo profundo. Isso pode nos levar para tão longe de Deus que talvez nós não consigamos voltar. Talvez isso nos esteja levando para a lama e nós não percebemos. Talvez isso seja caminho de morte e nós não enxergamos. Abre os seus olhos, porque Deus está mostrando para você a realidade. Aquele povo chega para Arão e diz: Arão, faz para nós um Deus para nos conduzir. E Arão, que estava lado a lado com Moisés, Arão, cuja vara floresceu, Arão que viu os milagres de Deus, Arão que esteve com Moisés quando Moisés foi todas as vezes falar com o faraó, ele não repreende, ele não reclama, ele não resiste às pessoas. Ele diz: tragam as peças de ouro, as mulheres tirem os brincos de ouro, tragam para mim. Só que essas peças de ouro, essas peças de prata, esses utensílios, essas joias que ele pede que as pessoas levem para ele, são os itens que Deus havia dado ao povo como herança. A Bíblia diz que Deus disse antes que o povo saísse, Êxodo capítulo 11, versículo 2: antes de vocês saírem, vocês vão até, os homens vão até os egípcios, as mulheres vão até as suas vizinhas e peçam para eles peças de ouro, peçam para eles e para elas joias, e vocês levarão essas coisas com vocês. Aquilo era a herança do povo em relação ao tempo que eles passaram escravizados na terra do Egito. E agora o que é que esse povo está fazendo? As mulheres tiram seus brincos e entregam para Arão, levam as joias e entregam para Arão. Arão coloca no fogo, derrete, e com aquele ouro derretido, Arão molda o bezerro de ouro. Essas pessoas estão usando a herança de Deus para pecar, usando a herança de Deus para o pecado. Quantas pessoas têm sido abençoadas por Deus, mas as bênçãos que Deus lhes tem dado, eles têm transformado em maldição, porque têm usado para o pecado, têm usado para pecar. Não banalize a herança que Deus te deu, não banalize as bênçãos que Deus te deu, porque há pessoas, eu disse isso em outra mensagem e vou repetir, porque há pessoas que Deus não abençoa no sentido financeiro, porque há pessoas que Deus não prospera, porque Deus sabe, assim como Deus estava lá no monte falando com Moisés e sabia o que estava acontecendo lá no deserto, lá no pé do monte, Deus sabe que há pessoas que, se Ele der, vão se desviar, se Ele der, vão usar o que Ele está dando para o pecado. Não banalize a herança de Deus, porque é uma herança maior que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que Ele nos fará co-herdeiros com Cristo. Não banalize as heranças terrenas, porque senão você perderá a herança espiritual, a herança eterna. Não use aquilo que Deus te deu como instrumento de pecado, mas que aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem feito na sua vida,
que seja manifestação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, da sua benevolência, que seja bênção na sua vida, para te impulsionar, para te fazer prosperar, para te fazer avançar, para te fazer crescer. Mas essa prosperidade, esse avanço, essa evolução só se manifestará como sendo algo provindo de Deus quando ela for acompanhada da mesma evolução espiritual, da mesma prosperidade espiritual, do mesmo avanço espiritual, quando houver equilíbrio, equidade. Se não houver equilíbrio na vida secular, na vida material, na vida financeira e na vida espiritual, algo está errado. E até aquilo que se manifestou como bênção, até aquilo que chegou à tua vida como bênção, poderá se transformar em maldição. Mas Deus está falando com você para mudar essa realidade, para corrigir a rota, para corrigir o rumo da tua história, e para evitar que lá na frente você sofra algo que vai te tirar lágrimas, algo que vai te causar dor, algo que vai te fazer sofrer como você nunca sofreu na sua vida. Arão diz: tragam para mim as joias de ouro, porque se vocês querem um Deus, é um Deus que eu vou dar para vocês. Então Arão se mostra um covarde. Por que Arão se mostra um covarde? Porque é incapaz de resistir ao povo, é incapaz de repreender o povo, é incapaz de corrigir o povo. Ele se mostra um covarde. Ele é um covarde e ele é um fabricador de deuses, porque Deus não se fabrica, Deus é, mas ele fabrica deuses para o povo. Quantos pregadores hoje são fabricadores de deuses? Quantos pastores hoje são fabricadores de deuses? Tem fabricado na mente e no coração de pessoas deuses que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus da palavra, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus eterno. Tem feito as pessoas pensarem, quererem, idealizarem, desejarem um Deus que não é esse Deus, esperarem de Deus algo que Deus de fato não prometeu. Arão é um covarde, Arão é um fabricador de deuses. Mas apesar de Arão ser um covarde, um fabricador de Deus, Deus chama ele de sumo sacerdote. Arão é um covarde. Arão está fabricando um Deus para as pessoas adorarem. E Deus lá do alto está vendo tudo. E mesmo assim, Deus o chama de sumo sacerdote. Porque dentro das revelações de Deus a Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, eu escolhi Arão e a sua descendência, Arão e seus filhos, para oficiarem no tabernáculo. Arão vai ser o sumo sacerdote. Então ele é um fabricador de deuses, mas Deus está dizendo: eu escolhi ele para ser o único que uma vez por ano vai entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos. Ele vai ser o único que vai poder estar diante da arca da aliança. Ele vai ser o único que vai poder aspergir o sangue do sacrifício nas 4 pontas da arca da aliança. Ele é o único que vai poder oferecer sacrifício por ele mesmo e por toda a nação no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão. Aqui eu vejo a graça, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. Deus olha para um covarde, para um fabricador de Deus, e Deus diz: esse é o meu sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque Deus não te trata como você é, Deus te trata como você será. Deus não te trata como você é hoje, mas Deus te trata como Ele te enxerga amanhã. Hoje Ele é um covarde, hoje Ele é um fabricador de deuses, mas amanhã Ele vai ser sumo sacerdote. Será que você nunca parou para pensar por que Deus é tão tolerante com alguns personagens bíblicos?
A Bíblia diz que, por exemplo, quando nós lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz que quando a Arca da Aliança estava sendo conduzida de volta para Jerusalém, após 20 anos nas terras filisteias, está sendo conduzida em um carro de boi, e a Bíblia diz que quando a arca ia caindo, Uzá coloca a mão para segurar a arca, para que ela não caia, e Deus fulmina Uzá, Deus mata Uzá naquele exato momento. Ou seja, uma atitude que aos nossos olhos seria louvável, uma atitude correta. Ele estava segurando a arca para que a arca não caísse, mas Deus o fulminou. E por que que há personagens que fazem tantas coisas erradas e Deus insiste, e Deus é tolerante, e Deus é paciente? Eu poderia citar Davi, eu poderia citar Jacó, eu poderia citar Paulo, eu poderia citar Pedro. São tantos personagens com os quais Deus é paciente. Por quê? Porque Pedro pode estar negando aqui, mas lá na frente, segundo diz a tradição, diante da morte, ele vai dizer: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não vou negar mais o nome do meu mestre, e não sou digno de ser crucificado da mesma forma que ele. Porque Deus olha para Paulo, perseguidor, intolerante, arguto na perseguição contra os cristãos, e Deus tolera Paulo, porque Deus sabe que hoje ele é perseguidor, mas amanhã ele vai ser perseguido. Porque Deus é tolerante com algumas pessoas? Porque Deus não enxerga eles apenas na realidade hoje, Deus enxerga o que eles vão ser. E eu preciso dizer para você, você é potencial nas mãos de Deus, sem acepção de pessoas. E Deus te está tolerando hoje. Deus está tolerando a tua conduta, Deus está tolerando a tua incapacidade, Deus está tolerando a tua negligência, Deus está tolerando a tua preguiça, porque você é um potencial nas mãos dele. Porque ele sabe que hoje você é isso. Você é relaxado, você é negligente, você é relapso, você é pecador, você é insubmisso, você é desobediente, você é rebelde muitas vezes, você é tudo isso, mas ele está tolerando você, mas ele está sendo tolerante com você, porque ele não enxerga você apenas hoje, aqui e agora, ele enxerga você amanhã. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: essa não é uma matemática exata. Com isso eu não estou dizendo que automaticamente você será, eu estou dizendo que você é um potencial. Potencialmente nós somos tudo. Nós podemos ser qualquer coisa nas mãos de Deus, desde que, sempre há um porém, desde que em algum momento na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós entendamos o propósito de Deus, nós compreendamos o porquê hoje Ele é tolerante conosco. Porque há pessoas que, ao se depararem com a tolerância de Deus, se acomodam. Se Deus não me repreende, se Deus não me castiga, então significa dizer que Deus está satisfeito. Não, Deus não está satisfeito, Deus não está contente. Ele quer que você mude, e Ele está dando espaço, Ele está dando tempo para você fazer isso. Quando lemos Mateus capítulo de número 23 e versículo 37, Jesus olha para Jerusalém e chora, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha ajuntar os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Essa palavra de Jesus expressa uma tolerância longínqua, longeva. Essa palavra de Jesus mostra que há muito tempo Deus estava sendo tolerante com aquele povo. Deus estava esperando, Deus estava dando a esse povo a oportunidade. Mas, na sequência, Jesus diz: mas a vossa casa ficará deserta, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A tolerância acabou, a paciência acabou. Deus chamou Israel para ser luz das nações, como Deus nos chamou para sermos luz das nações.
Mas assim como a tolerância e a paciência de Deus acabou com Israel, cuidado, não entenda a longanimidade de Deus como se Deus estivesse abonando a sua vida, a sua conduta. Ele está sendo paciente. O apóstolo Pedro diz: não tenha a vinda do Senhor como tardia, porque Ele não tarda. Ele apenas é longânimo porque não quer que nenhum de vós se perca. Ele está esperando para que nenhum se perda. Ele tem esperado, mas a paciência dele poderá acabar. E a paciência dele vai acabar. Então ouça o que Ele está falando com você. Abra os seus ouvidos e abra os seus olhos, porque Ele te enxerga potencialmente algo muito melhor do que você é hoje. Alguém muito mais envolvido, alguém muito mais entregue. A sua vida não pode ser essa realidade permanente, mas isso depende de você, depende da sua entrega, depende da sua busca, depende da sua compreensão do que Ele espera de você, e entendendo e compreendendo o que Ele espera de você, você precisa aceitar o seu chamado e o seu propósito na sua vida. Quando eu olho para esse povo, eu vejo a disposição desse povo para pecar, porque a Bíblia diz que à medida que Arão fabricou aquele Deus, o Deus está lá. A Bíblia diz que aquelas pessoas levantam cedo para sacrificar. Eles madrugam para sacrificar. Eles são rápidos na sua adoração pagã. Eles são rápidos no pecado. E quantos de nós somos rápidos naquilo que nos interessa? Se é para ir uma viagem, meu irmão, se for necessário acordar 3 horas da manhã, a gente está de pé 3 horas da manhã. Tem que fazer comida de madrugada para levar, para a gente não passar fome lá, porque a gente vai passar o dia aproveitando na praia, no parque aquático, seja lá onde for. A gente faz. Se eu marcasse um culto aqui 9 horas da manhã, será que você viria? Se 7 horas, 7h30 da noite você chega atrasado? As pessoas são rápidas naquilo que lhes interessa. As pessoas são rápidas naquilo que lhes satisfaz. Mas observe como isso depõe contra você, porque você está dizendo que aquilo que te interessa não é aquilo que Deus faz, não é aquilo que acontece aqui. Aquilo que te satisfaz não é a presença de Deus. É essa a mensagem que você está passando. É essa a mensagem que você está transmitindo. 40 dias eles não podem esperar por Deus, mas diante de um Deus falso, eles levantam de madrugada e vão sacrificar a esse Deus. A que Deus você está sacrificando? Qual Deus está recebendo o melhor da sua vida? Qual Deus está recebendo toda a tua força? Qual Deus está recebendo todo o teu tempo? Qual Deus está recebendo toda a tua dedicação? O seu ego? Mamon? Quem é? Porque eu digo e afirmo categoricamente, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus da Bíblia que está recebendo o seu sacrifício, porque você não está fazendo. Não é Ele que está recebendo o seu tempo, porque a Ele você não tem dedicado o seu tempo. Não é Ele que está sendo priorizado por você, porque você de fato não o prioriza. Essas pessoas levantam de madrugada, vão diante desse Deus, vão oferecer sacrifício a esse Deus, e a Bíblia diz que eles se sentam para comer e beber, ou seja, é aquilo que satisfaz a eles, é aquilo que satisfaz a sua carne. Se eu chamar você, talvez, para ir num parque aquático, você vá rapidamente. Ou talvez o seu caso seja tão grave, tão sério, que por ser com as pessoas da igreja você não vai. Se for com outras pessoas você vai.
Mas se for com o povo da igreja, talvez você não vá. Aí, meu irmão, o seu caso é de UTI. Você já está quase em óbito espiritual. Mas se eu convidar você para visitar, talvez você não tenha tempo, talvez você não tenha disposição, talvez você não tenha coragem. Se eu chamar você para evangelizar, talvez você não tenha tempo, talvez você não tenha disposição, talvez você não tenha coragem, talvez você não tenha sabedoria para isso, talvez você não tenha capacidade. Não te satisfaz, não satisfaz a tua carne, não satisfaz o teu ego. E volta atrás. Se for algo que você vai aparecer, talvez até você faça. Se for algo que vai jogar confetes no teu nome, talvez você faça. Não por prazer, não para fazer a obra de Deus acontecer, mas para você aparecer, mas para você ser elogiado, mas para você ser visto, mas para você ser iluminado, para os holofotes estarem sobre você. Tem certeza que você serve a Deus? Talvez o Deus que está recebendo o seu sacrifício, o seu tempo, a sua dedicação, seja você mesmo. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. Levantaram de madrugada, sacrificaram esse Deus, sentaram para comer e beber, e depois foram se divertir. Qual é a sua diversão? Em que você se diverte? Alimentando a carne ou servindo a Deus com todo o seu ser, com toda a intensidade que lhe é própria, com tudo o que você tem e com tudo que você é? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que essas pessoas estão diante de um Deus falso, cultuando, celebrando quem? Celebrando como sendo o seu libertador, porque eles olham para aquele Deus e dizem: olha, ó Israel, esses são os deuses que vos tiraram da terra do Egito. Celebrando como libertador aquele que durante a vida inteira os manteve aprisionados. Hoje tem muitos assim, celebrando como libertador aquilo que os manteve aprisionados durante a vida inteira. Hoje eu sou livre. Por quê? Porque hoje eu posso ir para as festas, porque hoje eu posso beber, porque hoje eu posso farrar. Hoje eu sou livre. Quando eu estava na igreja eu era prisioneiro, porque não pode, a igreja só não pode. Hoje eu sou livre. E não percebe que agora é escravizado por aquilo que escravizou ele ou ela a vida inteira. Como é que você é livre se você rejeitou o libertador? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o ser humano é tão tolo que ele está sendo escravizado, ele está sendo oprimido e não percebe. Ele acha que agora é livre. Eu não quero a sua liberdade, e eu não quero o seu libertador, porque o meu libertador se chama Jesus Cristo. Ele me é suficiente. Então, em nome de Jesus, tenha essa consciência. Aquilo que você talvez esteja julgando como liberdade é prisão. Aquilo que você talvez esteja julgando como libertador é aprisionador. E talvez esteja te aprisionando de uma forma tão terrível que você não poderá sair, não terá como sair. Moisés chega para Deus e diz: Senhor, por que se acendeu a tua ira contra o teu povo? Eis aí a razão por que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Deus se ira contra o seu povo? Sim. Deus manifesta a sua ira contra o seu povo? Sim. Não caia nessa história de paz e amor, de Deus é apenas amor. Não caia nessa história.
o apóstolo Pedro também diz que o julgamento de Deus começará na sua casa. E o julgamento de Deus é sem misericórdia. Então Deus se ira contra o seu povo? Sim. Por que Deus se ira contra o seu povo? Porque o seu povo se desviou, porque o seu povo abandonou, porque o seu povo esqueceu quem ele era. Porque Deus se ira contra esse povo? Porque esse povo está devotando a um Deus falso a glória por todos os feitos que Deus fez na vida deles. Deus mandou as 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho, Deus humilhou o exército egípcio e os extinguiu lá no mar vermelho. Deus proveu na vida dessas pessoas, Deus protegeu essas pessoas quando mandou o anjo da morte ao Egito. Deus estava guiando e conduzindo e cuidando desse povo. E agora esse povo olha para esse bezerro de ouro e diz: ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Porque Deus se ira contra o seu povo? Porque esse povo está devotando a um Deus falso a glória por aquilo que o Deus verdadeiro fez. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Não é o político, não é o empresário, não é o amigo, é Deus. Não honre, não adore ninguém acima de Deus, porque é Deus. Pastor, mas foi Ele quem fez, mas foi Deus que usou. Foi instrumento. Não foi Ele, o mérito não é dele. É Deus. Sempre foi Deus e sempre será Deus. Então por que Deus se ira? Porque a glória está sendo devotada a um Deus falso. E o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, não darei a minha glória a imagens e esculturas. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, desce, porque o teu povo, que tu tirou da terra do Egito, se corrompeu. O teu povo caiu na idolatria. Moisés desce rapidamente. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Deus diz: a minha ira se acendeu contra esse povo. E Moisés: Senhor, por que se acendeu a tua ira contra o teu povo? O povo que tu tiraste da terra do Egito, com mão forte e braço estendido. Por isso, é por isso. E eu estou dizendo para você, você e eu, nós, não estamos imunes a que a ira de Deus se levante e seja derramada contra nós. Moisés chega diante de Arão e diz: Arão, foi isso que você fez, Arão? Arão diz: Moisés, tem paciência com teu servo, não condene o teu servo, porque tu sabe que esse povo é propenso para o mal. Eles trouxeram para mim as suas joias, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Que conversa é essa? Eu joguei as joias no fogo e saiu esse bezerro. Aconteceu, Moisés? Não, não aconteceu. Não, não foi assim. Não foi por acaso. A coisa foi pensada, a coisa foi preparada, a coisa foi planejada. Ele moldou, ele trabalhou naquilo. Então há coisas que nós estamos dizendo: não aconteceu, foi acidente. Não, não foi acidente. Aconteceu? Não, não aconteceu. Ah, foi o acaso? Não, não foi o acaso. A coisa foi pensada, foi planejada, foi projetada, foi preparada. Houve trabalho, foi arquitetado. Não, eu joguei as joias lá e de repente saiu. Não saiu. Nada sai. Nada acontece por acaso. Foi necessário o envolvimento dele. Então, sinto muito, Deus não compra as nossas desculpas. Deus, aconteceu, não aconteceu. Ele sabe que não aconteceu. Ele estava vendo todo o processo. Ele estava vendo tudo isso. Há algo positivo. E Deus havia chamado Moisés para ser o libertador e o guia daquele povo. E quando Moisés se coloca diante de Deus, intercedendo por esse povo,
e pedindo que o Senhor não se ire contra esse povo, que o Senhor não extermine esse povo, talvez Deus olhe para Moisés e diz: era isso que eu esperava de você. Era isso que eu esperava de você, porque assim você é um representante meu. Porque esse povo foi escravizado no Egito por desobedecer a mim. E Deus sabia tantas quantas vezes mais eles desobedeceriam, mas Deus os preservava, porque eu amava, porque eu os amava. Deus espera ver, não apenas nos líderes, porque aqui Moisés se mostra um verdadeiro líder. Moisés mostra o mesmo caráter que Cristo, porque Moisés se dispõe, se necessário for, até morrer. Ele diz: Senhor, se for para matar esse povo, se for para condenar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Aqui nós temos como o livro da vida, mas na cultura judaica, o livro da vida para eles funciona de outra forma. Para o judeu, o livro da vida é outra coisa. O livro da vida para os judeus é a concessão de Deus em estar vivo. Então, por exemplo, eu citei agora há pouco o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur acontece e é antecedido por 10 dias de jejum, onde os judeus jejuam e fazem uma reflexão da sua vida, de tudo o que eles fizeram no ano que está se encerrando. Isso é antecedido pelo Rosh Hashanah, o cabeça de Rosh, no final do ano. E ao jejuar e ao refletir sobre o que eles fizeram, eles pedem que Deus escreva o seu nome no livro da vida por mais um ano. Eles estão pedindo a Deus mais um ano de vida. Então, o que ele tem em mente é isso. Moisés está disposto a morrer por aquele povo, e Jesus fez isso. Moisés se mostra um verdadeiro líder, a imagem e semelhança de Cristo. Quando ele se posiciona dessa forma, ele está refletindo o caráter de Deus. Então Deus espera isso dos líderes, que amem a igreja, que amem o seu povo como ele amou. Mas esse amor recíproco e doador, ele não espera encontrar apenas nos líderes, ele espera encontrar em cada um de nós. Ele espera que cada um de nós, cada um de vocês, ame com a mesma intensidade, a ponto de se compadecer do pecador, se colocar no lugar dele e entender: Moisés está vendo um povo que agora está desobedecendo a Deus, mas Moisés sabe que ele viveu lá no coração do Egito. Moisés sabe que ele é um assassino. Moisés sabe o que ele fez. Moisés sabe que ele foi alvo da misericórdia de Deus. E agora ele clama a Deus por misericórdia por aqueles que agora estão pecando também. Seja misericordioso e a misericórdia virá sobre a sua vida. Seja gracioso e a graça se derramará sobre a sua vida. Amém?